Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. É uma alegria enorme pedir licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, para trazermos a mensagem amiga e irmã dos espíritos superiores que falam aos nossos ouvidos e à nossa razão a partir da extraordinária obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A boa nova de Nosso Senhor à luz da doutrina dos Espíritos. Hoje nós damos continuidade aqui ao capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos estudar mais precisamente o item 17. Então, o Evangelho em mãos, né? Não tem aquilo que a gente sempre fala, você vai até o Google. Aliás, não precisa nem ir até o Google, vai em espírito.org, que é o site da Fundação Espírita André Luiz, espírito.org ou espírito.org.br, e vou checar, daqui a pouco falo. E lá você consegue uma cópia do Evangelho para poder nos acompanhar. E já vamos deixando o nosso boa noite ao amigo e irmão Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Quase boa noite, boa tarde. Eu cumprimento a você, André, e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. Nós não estamos no carnaval, mas estamos desfilando aqui pelas telas da TV Mundo Maior e pelo áudio da Rádio Boa Nova. Eu ia brincar com o Leonardo, falar que ele está com uma aparência um pouco cansado, que é de tanto pular o carnaval, mas ele já entregou que não pula o carnaval, então sigamos adiante. De qualquer forma, esse é o nosso plantão do Evangelho. Ou pula, Leonardo? Negativo. Pular essa onda. Mas em algum momento você já foi de pular carnaval, Leonardo? Não, nunca. Eu também não, nunca. Acho que é a última vez que eu pulei. Não, eu cheguei a brincar para levar os filhos, coisa e tal, mas eu, por minha conta e risco, ela tinha uns 15, 16 anos, algo do tipo, né? Mas tem quem gosta, né? Não, sem dúvida. Eu acho que deve ter recebido uma vacina que não me leva a me ganhar nesse divertimento do carnaval. Não tenho nada contra aqueles que gostam, mas a mim não faz o meu gênero, não. Muito bem. Então vamos lá, meus amigos, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 17, Evangelho em mãos, mas vamos, antes de tudo, para a nossa prece inicial. Né? Fechando os nossos olhos, aqueles que podem, aqueles que queiram. E assim rogamos ao Senhor da vida, soberano autor da natureza, nosso Pai, que é todo amor e paz. Rogamos a este Pai amoroso que nos envolva nesse instante com a presença amorosa dos nossos irmãos espirituais, trabalhadores do Cristo, que vêm ter conosco nesse momento de estudo e nos auxiliam a compreender as palavras dos Espíritos amigos e principalmente para que cada um de nós possamos colocar em prática essas palavras, esses ensinamentos que os Espíritos fazem chegar até nós. E assim, irmanados com esses irmãos, abençoados pelo nosso irmão maior, amparados pelo nosso Pai, nós rogamos licença para iniciarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Estava aqui preparando o programa, Leonardo, e você sabe que eu me dei conta também, não fiz essa análise de outros capítulos, mas este capítulo 10, ele não só é um capítulo de tamanho razoável, por assim dizer, como também é um dos capítulos que certamente tem mais instruções dos Espíritos, né? E não é um acaso, afinal de contas, nós ainda temos muitos problemas com o perdão e com a indulgência, né, Leonardo? Na verdade, com a falta dos dois, né? Essa questão do perdão é algo que requer um aprofundamento sobre vários aspectos. E, inclusive, eu acho que partimos de um grande equívoco quando nós achamos que as pessoas têm o poder de nos ofender, quando, na realidade, a ofensa é uma construção nossa.
O estímulo está aí, agora depende de qual é o significado que nós damos para esses estímulos e podemos nos sentir ofendidos ou não. E, de outro lado, uma série de considerações a respeito da vantagem de se desligar desses sentimentos de rancor, ódio, culpa, essas coisas todas, e que isso pode favorecer a nossa saúde. E quando isso é apresentado, as pessoas acham isso razoável, acreditam que libertando-se desse tipo de apego, nós acabamos nos beneficiando. Mas, mesmo assim, ainda prossegue alguma coisa que estaria solicitando que se guardasse os ressentimentos, as mágoas, os ódios. E se nós analisarmos isso detidamente, nós vamos chegar à conclusão, ainda que entendamos que isso possa beneficiar a nossa saúde, mas há algo ainda mais forte, que é a vontade de revidar, que é a vontade de se vingar. Então, quando nós cultivamos esses sentimentos, no fundo, nós estamos aguardando uma possibilidade, um momento em que nós possamos devolver aquilo que nós entendamos que o outro tenha nos ofendido. E isso, certamente, então, nos traz uma grande dificuldade. Então, eu acredito que um ponto de partida para que nós possamos nos desvencilhar disso é abandonarmos a ideia de querermos revidar, de querermos nos vingar. Lembrando que o ensinamento de Jesus é muito claro, que o amor é devido a todos indistintamente, e até reforça de que o amor também é devido mesmo para os adversários, mesmo para os inimigos. Então, diante desse ensinamento de Jesus, não há espaço nenhum para que nós continuemos alimentando o desejo de revide, o desejo da vingança. Ainda, de certa forma, estamos atrelados no olho por olho, dente por dente. Às vezes é até mais do que isso. Às vezes até as pessoas talvez estejam desejosas para fazer um revide, uma vingança muito mais ampla do que possa sugerir o dente por dente, olho por olho. Né? De qualquer forma, uma vez mais, a meu ver, né, a sapiência de Allan Kardec e o conhecimento dele acerca das dores humanas se faz presente quando ele nos brinda. Ele é o editor, né? Ele é o cara que codificou isso tudo e colocou ali. Então, quando ele nos traz uma quantidade tão grande de ensinamentos acerca da importância do perdão e da importância da indulgência, sem dúvida nenhuma, prova de que era um grande conhecedor dos dramas e medos humanos, né? Afinal de contas, todos nós necessitamos de exemplificar verdadeiramente o perdão em nossas vidas, assim como a indulgência. Os dois estão bastante implicitamente ligados aí. Antes de qualquer coisa, vamos pedindo a você, meu irmão e minha irmã, caso possa e caso queira, participar do nosso programa, enviando sua crítica, sugestão, elogio, alguma pergunta, preferencialmente sobre o tema, né? Você pode fazer ligando para o 0800 979 5011, 0800 979 5011. Você também pode ligar para o 11 2457 5011. Esses dois telefones, a nossa querida irmã Margarete está ali atenta para registrar a sua participação. 11 2457 5011. Se você quiser participar através do WhatsApp, 11 99643 3827, 11 99643 3827, ou você pode fazer como um monte de gente boa e amiga faz, que é deixar o seu registro no facebook.com/TV Mundo Maior, é o Facebook da Fundação Espírita André Luiz, da área de comunicação, mais precisamente da área de audiovisual. Você acessa lá o Facebook da TV Mundo Maior, você vai ver a janelinha desse programa, clicou ali, abriu ao lado para você poder deixar a sua participação, seu elogio, sua crítica, seu pedido de elucidação de algum ponto do Evangelho que ficou obscuro, ou o seu simples auxílio a nós por algo que você alcançou e nós ainda não. Bastante gente já está lá no Facebook, assim como a Simone Dias, que é de Suzano, São Paulo, a Judite Santos, que deixa o seu boa noite, Maísa Bahia Fório, né? Leonardo falou a palavra certa, queremos nos vingar ou revidar. Perfeito. Infelizmente, é uma realidade para muita gente, né, Leonardo? De fato, isso é muito frequente ainda.
Agora, é sempre bom levar em consideração o seguinte: aquilo que nos atinge pode ser questões puramente de natureza moral, mas há situações em que pode haver prejuízos para a nossa integridade física ou mesmo para os nossos recursos materiais. Na medida que haja essa outra classe em que nós possamos ter algum tipo de prejuízo quanto à nossa integridade física ou material, se nós adotarmos o respeito às leis sociais que regem a vida no nosso país, na nossa cidade, é necessário que se movimentem os recursos para que haja reparação disso. Agora, procurar reparar uma coisa dessa natureza, fazer com que os órgãos da justiça tomem conhecimento desse negócio e que possam vir até a fazer o julgamento é uma coisa. Agora, ficar guardando dentro de si a mágoa, o ódio, o ressentimento, isso já é um outro capítulo. Nós podemos perfeitamente bem atendermos vamos dizer assim, as determinações da organização social, mas sem permitirmos que haja esta destruição interior que é causada por esses sentimentos negativos. Então, vamos deixar bem claro isso. Isso não significa que nós não devemos tomar as providências quando quer dizer, a lei possa oferecer a possibilidade de algum tipo de reparo. Agora, mas nunca é através de um reparo, de um revide, de uma vingança, por nossa própria iniciativa. Não, devemos aí respeitar aquilo que está na organização social que nós vivemos. É isso aí, respeitar a organização social que nós vivemos. Se nós tivéssemos condições de fazer isso, estaremos numa situação bem melhor. Mas vamos lá, a mensagem de João, bispo de Bordeaux, uma mensagem colhida em 1862, está em Instruções dos Espíritos, capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos lá, item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Julgueis com severidade somente as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Leonardo, quando eu vi aqui, julgueis com severidade somente as vossas próprias ações, você tem algumas formas de entender essa frase, né? Julgar com severidade podia ser alguma coisa do tipo, errei, vou pegar o chicote e vou dar com o chicote das minhas costas. Essa é uma das possibilidades, me culpar em cima disso, né? Uma outra possibilidade que me parece a mais acertada no caso em questão julgueis com severidade somente as vossas próprias ações. E isso é tão óbvio nessa segunda possibilidade, afinal de contas, a gente só consegue melhorar as nossas ações. Então, julgar a nossa severidade é ser severo, ou seja, no meu entendimento, né, é estar atento aos erros que podem ser mudados, os nossos, porque dos outros já é difícil os nossos, né, Leonardo? Diante das coisas equivocadas que nós fazemos, é necessário cuidarmos também para não alimentarmos um sentimento de culpa. O que nós devemos fazer é assumir a responsabilidade pelas consequências que nós tenhamos produzido. Agora, aparentemente, isso pode não oferecer uma distinção muito importante, mas há uma diferença muito grande quando nós nos sentimos culpados ou quando nós nos sentimos responsáveis. O culpado fica aguardando a punição, alguém vai fazer alguma coisa que vai livrá-lo da culpa que ele está sentindo. E ainda que houvesse alguma coisa nessa direção, mas isso não resolve. O que resolve é quando nós reparamos aquilo que nós tenhamos feito de uma forma equivocada. Ainda em relação à culpa, nós precisamos ficar muito atentos que quando nós ficamos nos sentindo culpados, jogamos a nossa autoestima lá para baixo, ficamos deprimidos. Normalmente a culpa vem através de doenças, que muitas e muitas vezes, quando nós alimentamos a culpa, acabamos conseguindo isso. Então, quando nós somos convidados pelo ensinamento a fazer um julgamento adequado, quer dizer, acredito que a palavra mais adequada seria uma análise adequada daquilo que nós fazemos, no sentido de identificar aonde é que nós rompemos o equilíbrio
ou criamos algum tipo de dificuldade que está solicitando com que nós venhamos a reparar. Agora, uma coisa curiosa também, André, hoje, quando nós conjugamos o conhecimento que nós recebemos lá dos ensinamentos que Kardec coletou junto aos espíritos, mas hoje, na própria psicologia, existem ensinamentos que podem nos ajudar muito em relação a essa questão do julgamento. Diz os psicólogos que quando alguém faz alguma coisa que nos aborrece profundamente, é porque nós também fazemos aquilo. A pessoa, não, eu não faço. Ele pode não fazer, mas tem uma vontade danada de fazer aquilo. Ele está se reprimindo. É o que o psicólogo chama de sombra. Agora, então, quando nós estamos, que nós estamos julgando alguém que faz alguma coisa que está nos aborrecendo, no fundo, o julgamento que nós estamos fazendo é daquilo que nós temos também, aquilo que nós fazemos ou que temos a vontade de fazer. Agora, nesse aspecto, quando nós observamos os outros, nós podemos ter uma preciosa informação a respeito das coisas que precisam trabalhar em nós. É aquilo que ele está falando incomoda você? Porque provavelmente você também tem vontade de fazer, pode não ser exatamente aquelas palavras, mas usar o mesmo procedimento que aquele está usando. Então, é uma fonte de informação valiosa. Então, nesse sentido, precisamos observar com cuidado que quando nós estamos julgando o outro, certamente nós estamos julgando alguma coisa que está nos incomodando em nosso íntimo. Lembrando que nenhum de nós sabe a pedra do caminho que nos levará à queda, e nenhum de nós é santo para julgar quem quer que seja. Aliás, examinando o tribunal da nossa própria consciência, nós sabemos bem boa parte daquilo que nós precisamos melhorar em nós próprios e vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, principalmente quando temos uma obra tão incrível, com um potencial transformador tão grande como é o Pentateuco kardeciano. E eu nem falo do Evangelho, eu falo das 5 obras. Né? As 5 obras do nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivail, o seu nome de batismo, tem totais condições de nos emprestar esta visão mais racional do mundo e essa visão que nos coloca na condição de senhores de nós próprios, portanto, pilotos do nosso destino, portanto, capacitados para lidar com os nossos dramas, os nossos erros, né? Os erros dos nossos irmãos. Nós sempre podemos auxiliar, né? De forma caritativa, de forma amorosa, aconselhando, amparando, dando colo, mas as pessoas mudam por si só, assim como nós também somos assim. Vamos aqui agradecer alguns queridos irmãos e irmãs, né, que mandaram mensagens para nós. Aqui, a nossa querida Lúcia Vasconcelos, de Natal, dizendo, olha, passando para dizer o quanto esse complexo de comunicação faz parte de minha vida, nos mais variados horários e mídias. É a nossa querida Lúcia Vasconcelos, de Natal, no Rio Grande do Norte. E aí eu vou aproveitar a observação da Lúcia para já fazer o comercial, né, da nossa Fundação Espírita André Luiz, que é pedir o seu apoio. Né? Estamos num mundo onde a matéria se faz necessária, todo este ambiente tecnológico que a Fundação se serve para poder fazer chegar até você a doutrina dos espíritos, precisa de apoio financeiro. A maior parte das empresas, enfim, não está muito interessada, e por questões filosóficas e até mercadológicas, a colocar recursos em empresas de comunicação que levam uma religião adiante. Então, quase sempre, nós temos condições de fazer o trabalho que nós podemos fazer através de irmãos e irmãs como você, que auxilia o Clube Amigos da Boa Nova e ali faz uma doação espontânea quando pode, ou tem ali um compromisso mensal. A gente vai pedir para, caso esteja à sua altura, para que você ligue no 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova, ou tem também o 11 24 58 3214. Né? Você vai ser extremamente bem atendido pela equipe que é capitaneada pela Karen, pela Viviane e pela Simone. 11 2432, ou melhor, 11 2458 3214. Você também pode ter informações de como funciona a associação ao Clube Amigos da Boa Nova através do 11 972 610272
Vou repetir o telefone, ou melhor, o WhatsApp, né? 11 972610272. Ou você também pode acessar feal.colabore.org. FEAL é a abreviatura de Fundação Espírita André Luiz. Vamos continuar lendo mais umas mensagens. A nossa querida produtora de hoje, a nossa irmã, amiga e irmã Regina, diz aqui, já rapidamente, ela falou, olha, o site para você baixar o Evangelho é espírito.org.br, né? É um dos sites que a Fundação Espírita André Luiz faz a gestão desse trabalho belíssimo que a Fundação faz de divulgação da doutrina dos Espíritos. Vamos ver quem mais está conosco aqui hoje. A nossa querida Socorro Linhares e família de Juazeiro do Norte, Ceará. A nossa querida Lia Márcia de Araraquara, deixando o seu boa noite e dizendo que eu ajeitei o cabelo hoje. É o pior, sabe? Mas eu vou contar só para você, viu, Lia? Não conta para ninguém, não. Eu vou pedir para todo mundo que estiver assistindo, inclusive o Leonardo, tapar os ouvidos agora, né? Em verdade, quando eu vi que era 17h30, eu fui lá, corri, joguei uma água no cabelo e fiz a barba, que eu estava com cara de indigente. Então, foi só um tapinha de leve. Amanhã, vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa melhor, sei lá, ter um cabelo mais moderno. Bobagem, né? Nada disso. Vamos agradecendo aqui aos nossos queridos, a nossa querida Helena Virgílio, que é de Araraquara também, né? Boa noite, amigos. Nossos amigos desencarnados têm condições de nos perdoar por não termos tempo e nem sabedoria de fazer isso enquanto estivemos aqui na carne? Eu acho que ela está tratando do perdão, né, meu querido Leonardo? Ou seja, quando nós temos um olhar pouco caridoso para os nossos irmãos de caminhada, quando nos falta indulgência, acho que essa é a pergunta que eu entendi da nossa querida Helena, os nossos irmãos espirituais têm condições de nos perdoar pela nossa falta de perdão e indulgência, Leonardo? Bom, se eles aprenderam a lição direitinho, eles não precisam nem perdoar porque eles nem se ofendem. Esse é o ponto. Aliás, esta é a questão essencial, quer dizer, para que nós consigamos resolver essa questão que normalmente é solicitada através do perdão, a forma mais efetiva é não se ofender. Porque eu já tinha mencionado que a ofensa é uma construção nossa, é uma construção interior. E agora, quando Jesus fala perdoa 70 vezes a 7, eu fico imaginando, olha no fundo, que ele está querendo dizer o seguinte, é melhor não se ofender, porque já imaginou, perdoa uma vez, alguém nos ofende uma vez, perdoamos, alguém ofende a segunda vez, perdoa, durante 70 vezes 7, não tem sentido. Quer dizer, o fato é que, se nós observarmos com atenção, nós temos os estímulos e temos as nossas reações. E, normalmente, as pessoas raciocinam que entre o estímulo e a nossa reação não acontece nada, e acontece. Inclusive, é muito comum, nós ouvimos uma sugestão, olha, conte até 10. Conte o que é 10? 10 é o seguinte, é para nós observarmos qual foi o estímulo, e aí escolhemos qual vai ser a resposta que nós vamos dar para isso. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Se porventura eu mostrasse a sola do sapato das pessoas sentado aqui no sofá, qualquer coisa, aqui no Brasil, alguém ficaria ofendido por isso? Certamente não. Mas existem regiões no planeta que, se fizermos isso, é considerado uma descortesia, as pessoas ficam ofendidas. Eu pergunto, a sola do sapato consegue ofender as pessoas? É claro que não é a sola do sapato, mas é o significado que se dá. Enquanto aqui para nós brasileiros não tem significado nenhum, e nesse outro país que eu não vou mencionar qual é, isso faz parte do respeito cultural deles, e que quando não é observado, eles sentem-se ofendidos. Agora, foi a sola de sapato que fez? Não, é um significado que cada um dá. Então, o que acontece? As ofensas vêm em função do significado que nós damos para o estímulo. E ainda é bom também nós lembrarmos o seguinte, quando as pessoas falam coisas a nosso respeito, eles podem estar falando de mentiras, coisas que não são verdadeiras, e podem estar falando de coisas que são verdadeiras. Ora, se é mentira, por que nós vamos dar atenção a isso? Agora, se for uma coisa verdadeira, nós vamos reagir porque ele está falando alguma coisa que é verdade. Nós temos que simplesmente conviver com isso. Então, eu acredito o seguinte, quer dizer, voltando à questão original, os espíritos, quando têm uma compreensão mais adequada,
eles estão nessa, eles não se ofendem, eles simplesmente observam os estímulos que nós produzimos e percebem que aquilo que nós estamos fazendo, se é uma coisa inadequada, tem a ver com o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. E a propósito ainda de perdão, André, uma coisa que quase sempre acaba ficando ao largo, sei de considerar, nós sempre imaginamos perdão em relação a pessoas, mas o perdão pode ser em relação a grupos, e esses, inclusive, muitas vezes, muito mais difíceis. Mas, novamente, eu continuo dizendo o seguinte, a forma adequada é nós superarmos esse hábito de nos darmos significado que nos levam à construção da ofensa dentro de nós. Mas, de qualquer forma, dentro daquilo que usualmente as pessoas entendem por perdão, então, nós podemos voltar na tecla desista de querer revidar, desista de querer se vingar e terá resolvido também essa questão. Sabe, Leonardo, do ponto de vista pessoal, absolutamente pessoal, para mim, algo que funcionou muito, ou melhor, não funcionou muito, funciona, né? Porque nós ainda estamos distantes de termos resolvidos alguns problemas macros. Nós estamos a caminho, mas ainda estamos distantes. É enxergar, principalmente quando você fala de grupos, né? É enxergar esses grupos, que muitas vezes são grupos que cometem atividades, ou enfim, não importa, o que quer que façam, que vão frontalmente contra a nossa visão de mundo, a nossa visão de mundo pacífico. Eu vou citar aqui um exemplo, os nossos irmãos nazifascistas dos Estados Unidos da América, por exemplo, né? Que o ano retrasado teve tantos casos lá de manifestações violentas, enfim, com gente morrendo, né? Eu sempre, inicialmente, para mim, eu olhava aquilo e sentia vontade de entrar no aparelho de televisão e ir lá dar uns tapas na orelha desses caras todos, né? Depois, eu comecei a me forçar a vê-los como pessoas muito doentes, né? Extremamente adoentadas, né? E mais do que isso, como pessoas que em algum momento vão precisar acordar e crescer. E como a gente sabe, às vezes crescer dói, né? E isso para mim tem funcionado, né? Enxergar estas criaturas como criaturas que estão profundamente doentes, principalmente grupos. Lembrando que nós não somos donos da verdade, né? Muitas vezes os outros grupos podem estar com a razão. Mas ainda assim nós temos os nossos desejos, a nossa visão de mundo, e muitas vezes a nossa visão de mundo, como é diferente da visão de mundo do outro, né, torna o outro o pior dos assassinos, né? Então, acho que vale aí essa atenção, esse cuidado de olhar para o outro sempre com misericórdia, né? com indagação, né? Será que isso está certo? Será que isso está errado? Não sou dono da verdade. Eu não sei qual que é o patrimônio psíquico, cultural, educativo que esse espírito tem. Eu não sei se eu tivesse passado pelas coisas que ele fez, se eu fizesse, faria pior. Aliás, eu não sei nem se eu já não fiz pior, né? Porque a gente pode falar assim, por exemplo, os nazifascistas, né? Nossa, isso é um absurdo, né? Isso é o fim dos tempos. E aí você chega na espiritualidade e tem a péssima notícia que você fez parte na última encarnação, de alguma forma, ainda que seja como recepcionista, né? Mais de um quartel-general do Terceiro Reich. Essa é uma possibilidade, uma vez que nós não temos acesso ao nosso inconsciente profundo, né, Leonardo? Agora, é sempre bom considerar também o seguinte: os grupos que podem ter uma posição que não coincide com a nossa, mas temos o cuidado de examinarmos o que essas pessoas falam, qual é o propósito deles, fazer isso de uma forma equilibrada, sem que nós estarmos vibrando contra essas pessoas. Nós podemos identificar partes daquilo que eles falam que possa despertar em nós a compreensão de aspectos que também não está muito claro para nós. Agora, de qualquer forma, se nós quisermos ajudar as pessoas, nós temos que vibrar em favor delas. É bom sempre nós voltarmos ao ensinamento de Jesus, que recomenda amar ao próximo e não faz nenhum tipo de distinção. E para facilitar,
que nós possamos incorporar esse ensinamento de Jesus, nós precisamos fazer uma distinção clara entre aquilo que as pessoas são e aquilo que elas fazem. Mas, normalmente, nós analisamos as pessoas, se são merecedoras ou não do nosso amor, por aquilo que elas estão fazendo. E não é isso que Jesus fala. Ele diz que a todos. Agora, existe alguma coisa nas criaturas de Deus que não recomendaria que nós amássemos as criaturas de Deus? Certamente não, porque senão Jesus não teria recomendado isso também. Agora, quando nós fazemos essa distinção, nós temos um equilíbrio maior para analisar aquilo que as pessoas estão fazendo. E analisar aquilo que as pessoas estão fazendo não significa aprovar ou aceitar, colocar em prática aquilo, não. É apenas uma postura de equilíbrio para ver o que é que essas pessoas estão fazendo. E nós podemos chegar à conclusão, numa análise mais equilibrada, que talvez está faltando um entendimento mais apurado para que as pessoas possam ter, vamos dizer assim, ações que sejam mais consentâneas com as próprias leis de Deus. Agora, e por fim, se nós quisermos ajudar essas pessoas, nós devemos vibrar a favor delas. Agora, usualmente, quando nós estamos diante daqueles que falam coisa que não nos agrada, que pode ser pessoas e pode ser grupos, imediatamente nós começamos a vibrar contra as pessoas. Ora, quando nós vibramos com outras pessoas, como é que nós nos sentimos aqui no nosso mundo interior? Nós nos sentimos bem? De forma nenhuma. Quer dizer, esta é uma maneira também de nós criarmos desconforto para nós mesmos. Então, analisar equilibradamente aquilo que as pessoas fazem e, ao mesmo tempo, se nós estamos querendo ajudar, vamos supor em que nós achamos que é necessário um maior esclarecimento. Então, simplesmente nas vibrações, vamos colocar a coisa em aberto, que eles possam receber aquilo de que eles mais necessitam para poder melhor encaminhar a sua vida. É isso aí. Vamos agradecendo aqui uma mensagem que chegou, uma mensagem muito gentil do nosso querido Assis Tavares, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Diz aqui assim, ó, ele está parabenizando a fala inicial do evangelho do nosso querido Leonardo Cursos. Disse que foi como é que ele escreve aqui? Nos levando para reflexões profundas e nos aproximando aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Muito legal. É o nosso querido Assis Tavares, que aqui reconhece a maneira como o nosso querido Leonardo Cursos abriu hoje aqui a sua fala inicial do Evangelho. Bom, lá no Facebook, bastante gente, graças a Deus, ligado neste Evangelho. Então vamos lá, nosso querido Newton Taveira. O Tiago Soares diz aqui, André Leonardo, gratidão por esse momento de ensinamento e amor. Perdão em relação a um grupo. Muito real na nossa vida isso. Principalmente nesse momento, né, Tiago, onde, infelizmente, boa parte dos brasileiros está divididos entre um extremo e outro no campo da política, e muitas vezes nós faltamos com a caridade com os nossos irmãos nesse campo. E eu confesso que algumas vezes já faltei. De Joinville, Luiz Gomes da Silva deixa o seu boa noite, assim como a Maria Batista. De Belo Horizonte, a Graziela Alves. Débito automático no cartão de crédito, como é que é? Débito automático no cartão de crédito. Ih, tá cortando aqui, mas acho que ela deve estar falando de uma das formas de auxiliar o Clube Amigos da Boa Nova. É a nossa querida Mara Constantini. Sim, tem também a possibilidade de ter o débito automático no cartão de crédito daqueles que podem auxiliar a nossa querida e amada Fundação Espírita André Luiz. É só dar uma ligadinha no clube lá, vou repetir até o telefone, 0800 12 18 38 ou o 11 2458 3214 ou o WhatsApp 11 972 610272 ou feal.colabore.org. Lembrando que FEAL é a abreviação de Fundação Espírita André Luiz. Ó, a Maria Batista dizendo assim, temos muitos defeitos, mas temos que ser solidários conosco também. Exatamente, Maria Batista. Aliás, foi a fala do nosso querido Leonardo, para a gente não ficar perdendo tempo com a culpa. Sabe, Leonardo, puxa, o tempo está voando, não vamos conseguir terminar todo o evangelho de hoje, mas há um tempo atrás, é só um comentário rápido, conversando com um amigo que atua no campo da psicanálise e não tem nenhuma ligação com o espiritismo, ele me confidenciou que os religiosos, é um psicanalista conhecido, já atua há bastante tempo, que os religiosos que têm chegado ao seu divã
Muitos deles estão sofrendo com a culpa, e qual não foi a minha surpresa em descobrir que entre este grupo, os espíritas, sem dúvida nenhuma, para este nosso irmão, estão ali entre os que estão sofrendo mais com a culpa. Ou seja, a gente precisa entender de fato aquilo que o Cristo quer com a gente. E olha, na sequência do Evangelho, a gente chega nisso, quer ver? Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Não deixa de ser um grande presente que a divindade nos faz, né, Leonardo, quando nos convida a examinarmos o tribunal da nossa consciência de uma forma racional. O problema é quando a gente começa quando nós nos colocamos na função exclusiva de promotor do tribunal da nossa consciência, né, Leonardo? É sempre bom lembrar que a recomendação de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Agora, a execução dessa recomendação de Jesus, usualmente as pessoas acreditam assim, não, primeiro eu tenho que aprender a amar a Deus, depois amar ao próximo e, por último, para não ser egoísta, não ser orgulhoso, amar a mim mesmo. Ora, essa progressão é exatamente ao contrário. Nós devemos começar primeiro com a capacidade de amar a nós mesmos. É reconhecer em nós a grandiosidade de Deus, porque nós somos uma obra de Deus. Agora, eu só posso amar o outro quando eu percebo em mim as condições que o outro também tem, que merece o amor. Então, amo a mim mesmo, amo o próximo. E aí eu estou diante de uma situação em que estou amando a criação de Deus. Isso eu devo estender, inclusive, a tudo que me cerca na criação de Deus. E quando existe essa identidade amorosa com a criação de Deus, aí sim nós podemos chegar diante de Deus, agora eu estou amando ao meu Pai. Então, esse é o ponto fundamental, quer dizer, nós precisamos atribuir o valor que a criação de Deus tem, e nós somos criaturas de Deus. Então, não somos coisas que não mereçam atenção, que não mereçam a nossa consideração. Nós temos que começar por aí. E uma forma de ver é assumir na vida a responsabilidade para aquilo que nós fazemos. E nunca nos colocarmos lá embaixo quando nós equivocamos as coisas. Se nós pegarmos todo o nosso aprendizado nas coisas mais simples, como é que foi que nós aprendemos a ler? Certamente nós escorregamos muito. Eu ainda escorrego muitas vezes, ainda hoje alguma coisa. Agora, nós vamos nos depreciar para isso? Não, isso faz parte do aprendizado. Isso vale para andar de bicicleta, vale para andar, mas vale especialmente também para desenvolver a nossa capacidade de conviver com as pessoas, a nossa capacidade de levar a nossa vida adiante. Então, nós somos criaturas notáveis de Deus. Nós temos que atribuir esse valor. E com isso, nós não precisaremos visitar consultório nenhum para verificar como é que nós nos libertamos da culpa. Nós não temos culpa em nada daquilo que nós fazemos. Porém, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Totalmente responsáveis, principalmente, e nos tornamos mais responsáveis cada vez que vamos tomando conhecimento desta lei divina, imutável, absolutamente perfeita. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Compreendei a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer em pensamento, e principalmente pelas vossas ações, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Compreenderei bem o valor dessas sublimes palavras. A letra sozinha não é admirável, e sim o ensinamento que ela carrega. Nossa, isso é uma verdade absoluta, né, Leonardo? Eu sou praticamente nascido católico, estudei em colégio de freira, mas sabe que eu fui prestar atenção no Pai Nosso mesmo, que eu orei este Pai Nosso durante tantos e tantos anos. Eu só fui prestar atenção verdadeiramente no Pai Nosso quando eu vi no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque sequer eu me dava conta que perdoai as nossas ofensas
né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é uma recomendação de ação, né? De compreensão das mazelas dos nossos irmãos, assim como nós compreendemos as nossas próprias. E é interessante como grande parte do mundo, né, Leonardo, dos fiéis deste mundo, são cristãos e, portanto, conhecem essa prece, né? Se nós tivéssemos dado um pouquinho mais de valor a esse trecho, eu acho que a nossa situação estaria um pouquinho melhor, não estaria não, Leonardo? Aí nós precisamos considerar o seguinte, uma coisa é nós termos conhecimento de algo, de um ensinamento, outra coisa é colocar isso em prática. Às vezes eu brinco, se porventura nós chegássemos diante do papagaio e ficássemos repetindo para ele, faça aos outros o mesmo que você quer para si próprio. Não vai demorar muito, o papagaio vai reproduzir isso. Agora, significa que ele vai fazer isso? Não. Agora, então, esse passo inicial é necessário. Em primeiro momento, nós temos o contato com o conhecimento. E depois de muito ouvir, de muito considerar, chega uma hora em que nós resolvemos colocar aquilo em prática. Agora, conhecimento se reconhece é quando nós colocamos aquilo em prática. Enquanto que antes nós temos informação e não é conhecimento. É isso mesmo. Conhecimento vai para o campo da ação, né? Vamos ler mais um trechinho do Evangelho. Que solicitais ao Senhor ao lhe pedir perdão? Apenas o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento que em nada resultaria, pois se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, não vos corrigiria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para que as vossas transgressões, ou melhor, pedindo perdão para as vossas transgressões, pedes o favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes num caminho novo, caminho de submissão e de amor, no qual podereis acrescentar a reparação ao arrependimento, né? Notem que ele termina esse trecho da frase, né, falando da reparação ao arrependimento. Quer dizer, em nenhum momento há aqui qualquer desejo de aumentar a nossa culpa, né, e como se como ter essa culpa que nos adoece, pudesse resolver a nossa situação, né? Aqui ele é muito claro, o que vai nos resolver essa situação é esse conhecimento, é colocar isso em prática, é levar isso adiante. E é difícil? Claro que é difícil, nós ainda somos muito pequenos, né? Mas já é bem possível, né, Leonardo? Agora, nessa questão de perdão, nós estamos considerando o seguinte, esse é um assunto entre nós e os nossos irmãos, não é um assunto entre nós e Deus. Deus, por que Deus haveria de nos perdoar? Para que ele nos perdoasse, ele teria que ser ofendido, não é isso? E como é que é possível nós ofendermos Deus? É simplesmente impossível. E isso também não é possível, também nem em relação a Jesus e nem em relação aos espíritos evoluídos. Então, essa questão toda é o seguinte, que ninguém vai oferecer a maneira em que nós vamos cair fora do perdão, dizendo o seguinte, você está perdoado. De forma nenhuma, isso depende das nossas ações, depende de como é que nós convivemos com as pessoas, que pode ser pessoas e pode ser grupos, como já tinha mencionado anteriormente. E, portanto, perdão é um assunto entre nós e os nossos irmãos, entre nós e o nosso próximo, não é entre nós e Deus. E aí, o último trechinho do estudo de hoje. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é, muitas vezes, transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão. Fazei por eles o que pede ao vosso Pai Celestial que faça por vós. Substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai-a pelo exemplo, essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo e como ainda prega, sem cessar, depois que se fez visível somente aos olhos do Espírito. Segue esse divino modelo, caminhai sobre as suas pegadas e elas vos conduzirão ao lugar de refúgio
onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário. Ao final estará a glorificação. Bonita mensagem, né, Leonardo? Termina um belíssimo texto e bastante inspirador e encorajador da importância que é este amor em ação, né, a partir do tribunal da nossa consciência, né? Sem dúvida nenhuma. É um fecho adequado para um assunto tão importante como esse que nós viemos considerando nessa oportunidade, né? A nossa querida Aninha Faustina diz aqui: boa noite, por favor, peço oração. Ando muito infeliz e magoada com coisas que estão acontecendo no meu relacionamento. Minha querida Aninha, nós vamos fazer na sequência aqui uma vibração e você, mais do que ninguém, pode rogar este auxílio aí, pode ter certeza que o auxílio chega, né? Mas é preciso ter fé nisso e, antes de tudo, ver a parte que te cabe para que as coisas possam caminhar bem. Lembrando que, às vezes, antes só do que mal acompanhado, né, minha querida Aninha Faustino, né? Então, vamos em paz e sigamos em luz, minha irmã. Muita paz para você nesse momento de aprendizado que você está atravessando. Vez por outra, todos nós atravessamos momentos como esse. Estouramos já, como costumeiramente fazemos, o horário do nosso evangelho. Então, vamos rogando, pedindo ao irmão e à irmã, caso possa e caso queira, cerre os seus olhos, para que todos possamos entrar nesta corrente de amor e de paz que se estabeleceu entre nós ao longo do estudo de hoje. Nesta corrente que é tão bem dirigida por nosso Pai, por nosso irmão e pelos nossos irmãos espirituais que têm tanto carinho conosco. Irmãos que nos visitam, que trazem o remédio na dose exata da nossa cura, que trazem a palavra em forma de intuição para que possamos seguir adiante, confiantes de que, como filhos de Deus, certamente a paz nos aguarda desde que façamos a nossa parte. Rogamos a estes amorosos irmãos que possam espargir luz pelo nosso ambiente de trabalho, pelo nosso ambiente residencial, que nestes ambientes sejamos paz e luz, para que ali haja abundância e prosperidade com Jesus. Rogamos também a espiritualidade amiga, que possa acolher com muito amor e carinho os nossos irmãos que estão retornando para a espiritualidade, neste momento de tanto aprendizado na Terra. E, por fim, rogar a Jesus, nosso Mestre, o amparo e a proteção aos nossos irmãos da área da saúde. E assim, pedimos licença para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Meu amigo Leonardo, uma ótima noite para você, e se for pular carnaval, não pula muito não, hein? Não, vai ser baixinho só, né? Boa noite, André, boa noite a todos que estiveram nos acompanhando. Vamos lembrar o seguinte, esse negócio de estourar o tempo, se fosse um desfile de escola de samba, não ia dar bom resultado não, né? O pior é que é verdade. Eu ia ser rebaixado todo dia, viu? Mas, enfim, gratidão, Leonardo, gratidão a você, meu irmão, minha irmã. Nós voltamos a nos encontrar, se Deus quiser, amanhã às 18 horas, com mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.